nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. A luta não pode parar. Os índices de contaminação por coronavírus vêm aumentando. Por isso, os cuidados precisam ser ainda maiores. Use máscara ao sair de casa. Mantenha o distanciamento. Higienize as mãos frequentemente. E, se puder, fique em casa. Se estiver com sintomas, procure atendimento. Se todos priorizarem a vida, nós vamos vencer esse vírus. A luta não pode parar. Câmara Municipal de São José dos Campos. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Leite Cooper. Ainda é sábado, agora são 14 horas e 17 minutos. Hoje a gente está aqui com convidados, mestre dos jogos, tá bom? E vamos aí aproveitar esse sábado aí, ó, só de alegria, tá bom? Deixa eu mandar um beijo aqui pro pessoal de Jacareí, São José dos Campos, Santa Branca, Lorena, que o pessoal me cobra muito, tá bom? Paraibuna, Caraguatatuba. Gente, ó, a região toda aí, tá bom? Santa Catarina, Florianópolis, o pessoal do norte, da Bahia, tudo que me segue. Gente, ó, um beijo todos para vocês, tá? E um ótimo sábado aí. E vamos aqui com Ainda é Sábado, mais uma programação ao vivo, tá bom? E eu vou apresentar para vocês aqui, tá? O pessoal aqui que é do Mestre dos Jogos, tá bom? Boa tarde para vocês, tá? Podem... A gente vai colocar a musiquinha aqui, gente, primeiro. Cadê? Não entrou. Aí eles vão se apresentar aí, tá bom? Pode começar, gente.
southern slang, I speak it every day. I'm trying to get it poppin', each and every way. It's one nation, on the goons. My goons are stripping all these cats down in the under rooms. Pessoal, tá vendo? Bacana aqui, os mestres dos jogos aqui com a gente hoje, né? E trazendo alegria aí pra criançada, pro pessoal também que é adulto, né? Mas a gente volta a ser criança de novo, né, gente? Eu, por exemplo, eu não perco a minha criancice não, viu? Mas é isso aí. Fala um pouco do trabalho de vocês, como começou. Boa tarde. Boa tarde, criançada. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Dr. Knight. Eu faço parte do grupo do Mestre dos Jogos. Estamos aqui hoje com o representante do Mestre dos Jogos, o Druida Jedi e o próprio Mestre dos Jogos, que foi o que fez a evolução desse jogo. Bacana. Se vocês observaram a velocidade com que ele fez, ele é imbatível na velocidade. E o Druida Jedi também é imbatível na velocidade do cubo mágico. Sim. E no final eu farei uma demonstração da minha capacidade, qual é. Mas isso é um segredo do Dr. Knight. Oh, que bacana. Tá certo. Pode falar mais alguma coisa pra gente? Como vocês começaram, iniciaram? Vou deixar para que o mestre de jogos comece a falar, na sequência o Druida Jedi. Sim. E depois a minha pessoa. Então vamos lá, mestre dos jogos. Comece, por favor. Bom, essa ideia da gente fazer esses jogos que estimulam bastante a criatividade, e o raciocínio lógico, é algo que a gente teve em mente para poder chamar a atenção das crianças e das pessoas também, justamente para ter algo bom para poder passar o tempo. Sim. E algo para poder distrair a cabeça e ao mesmo tempo estimular do jeito correto. Tá certo. E quem mais vai falar agora? Então, a nossa principal missão, como eu sempre digo, é levar ao público, né, independente de idade e condição que seja, a mágica dos jogos de tabuleiros. Sim. Nós observamos que a interação hoje em dia das pessoas está muito parca, muito medíocre. E através dos jogos de tabuleiro nós conseguiremos não só resgatar essa criança interior que nós todos temos, como também abrir o leque dos relacionamentos, nos lares e nas famílias. Vemos coisas terríveis acontecendo, se vocês observarem na mídia digital, qualquer mídia televisiva, em jornais, pessoas se suicidando, número de crianças e adolescentes se suicidando, as drogas tomando cada vez mais a mente de nossos filhos e de nós mesmos. Então temos que lembrar por que isso acontece e vai continuar acontecendo. Não estamos aqui para mudar o planeta e nem a capacidade de cada pessoa. Cada um decide o que fazer. Verdade. Mas, acima de tudo, se nós conseguirmos abrir o cofre do coração interior de cada um, veremos que a criança interior ressurgirá. E no adulto, independente da sua idade, ele reviverá, terá consciência e terá vida plena. Então, a ideia dos jogos é voltarmos à interação intersocial. E com a relação intersocial, acabar aos poucos com as mazelas, e acabando com essas mazelas, acabaremos com o mal. E acabando com o mal, viveremos então a nossa plenitude. É verdade, isso é. Estou de acordo aqui, né? Então hoje vai ser espetacular aí, gente. O programa ainda é sábado.
tá? Ele também vai falar com a gente um pouquinho. Pode, por favor. Bem-vindo, tá? Obrigado. Imagina. Eu poderia explicar como é. Vamos ver. Eu vou explicar alguma coisa do Cubo Mágico. Sim. Na época que era criança, devo ter uns 10 anos, eu não gostava de Cubo Mágico. Tanto é que eu achava que era coisa básica e tal, mas... Aí, um certo dia, eu acabei conhecendo um cubo que era original da Rubik's. Uhum. E eu acabei descobrindo que a Rubik's foi a marca criadora do cubo mágico. Aí eu me interessei disso pela qualidade, o estilo e tal mais. Aí eu pedi pra meu irmão me ensinar. E aí depois de 3 dias, eu dominei as capacidades básicas do cubo. Sim. E depois de ter conhecido o cubo mágico, ele foi praticamente a chave para o mundo dos puzzles. Uhum. O qual eu conheci os demais puzzles que eu nunca imaginaria que teria. Dos mais simples, dos básicos, dos mais difíceis e dos mais impossíveis. Certo. Tanto é que existe um cubo mágico que pode ser pequenininho, que pode ter poucos movimentos. Uhum. E tem aqueles que tem inúmeras peças, o qual faz com que ele se torne ainda mais difícil de se resolver. Aí eu comecei a ter aqueles que são os mais difíceis. Uhum. E eu treino para ficar mais rápido no cubo mágico. Uhum. Para que eu pudesse ter meu domínio, raciocínio. E aqueles que mais me chamam a atenção são aqueles que têm modelos únicos. Sim. E também existem os modelos que são bem mais possíveis, como não só o cubo mágico, mas sim como os puzzles de ferro, de madeira e os demais outros. Uhum. Qualquer outros puzzles que, para criar ele, você tem que resolver ele para depois publicar ele. O qual eu acho interessante, porque se eu conseguir mais esses puzzles super difíceis, isso pode me ajudar a resolver o meu raciocínio, que eu quero mais futuramente. Sim. Vamos fazer mais um pouco aí, mostra pra gente aí, porque a facilidade, a agilidez aí, eu fiquei assim, ó, porque eu não faço. Tanto é que no início eu só aprendi os métodos básicos. Sim. Aí depois que eu resolvi ter isso aqui, eu consegui desenvolver todas as minhas capacidades de velocidade. Uhum. E as demais velocidades que eu consegui são os métodos mais rápidos de resolver o cubo mágico. Uhum. Como fazer a cruz, em seguida botar as peças de canto no lugar, que são essas de 3 cores. Aí depois bota essas pecinhas aqui, de 2 cores. Uhum. Aí em seguida faz mais uma cruz aqui. Bota as peças em todos os lugares. Primeiro essa de 2 cores. Em seguida de 3 cores. E para terminar eu boto as peças das cores correspondentes. Se debatendo com a face. Certo. E o mais impossível, que é os métodos que são bem mais difíceis de resolver. Mas se você praticamente repetir os mesmos algoritmos durante a resolução, embaralhado ou resolvido, você consegue se lembrar dos movimentos que você consegue entender como é que funciona. Sim. Tipo, você não sabe como é que é um método desse tamanho assim, aí você vai seguindo passo por passo até depois chegar um ponto. E repete, passo por passo, chegou de novo, terceira vez, passo por passo. E depois que você consegue memorizar todos os movimentos, você consegue se lembrar bem dos movimentos que você poderia muito bem treinar para ficar rápido.
Tá certo. Deixa eu ver um pouco aqui. Gente, eu quero ver se eu consigo. Vamos ver se eu sou craque nisso, gente. Deixa ela ver um pouquinho como é. Vamos ver se eu vou embaralhar, gente. Eu não vou montar, não. Deixa um pouco, se quiser. Ai, gente, vamos ver. Não, gente, é muito complicado isso. Não é pra mim. Tá entendendo? Pra mim mesmo é o programa. Eu vou deixar pra eles que sabem. Foi como ele explicou. É a prática que leva à perfeição. É só Sim. você aprender e praticar. Uhum. É tudo questão de estímulo. Eu só Sim. queria aprender o mais clássico de todos, que é o 3x3. Uhum. Aí depois que eu aprendi a resolver o 3x3, ele me levou para conhecer os demais outros cubos. E existem vários canais aqui no YouTube que tem o Cubo Vício, o Cube, o Slá. Tanto é que um canal do México, ele é o único que é o maior canal de cubo mágico do mundo, contando mais de 2 milhões de inscritos. Uhum. Tá certo. Jefferson, vamos para um comercial rapidinho? A gente já volta? Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Leite Cooper. A luta não pode parar. Os índices de contaminação por coronavírus vêm aumentando. Por isso, os cuidados precisam ser ainda maiores. Use máscara ao sair de casa. Mantenha o distanciamento. Higienize as mãos frequentemente. E, se puder, fique em casa. Se estiver com sintomas, procure atendimento. Se todos priorizarem a vida, nós vamos vencer esse vírus. A luta não pode parar. Câmara Municipal de São José dos Campos. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Voltamos com Ainda é Sábado. Boa tarde para quem está chegando agora aí, tá? E vamos aqui com o mestre dos jogos. Fala pra gente aí como surgiu e quem foi que inventou. Então, a pessoa que criou todo esse projeto do mestre dos jogos seria o Eduardo. Justamente pensando em trazer um entretenimento bem diferente e saudável que estimule a criatividade e desvie a mentalidade das pessoas das coisas erradas, para que elas possam buscar um jeito mais criativo de se expressar e de se divertir também. Então nessa veio os jogos de tabuleiro que ele mesmo criou, o próprio desafio da Torre de Babel, que é justamente para estimular a coordenação motora, e diversos outros jogos que vão ser apresentados daqui a pouco. Ah, sim. Quiser apresentar já os jogos de agora, pode ser? Aí depois que a gente vê quem é o Eduardo. Ah, com certeza. Bom, então eu vou agora lançar em público um desafio. Aquela pessoa que acertar 2
das perguntas que eu farei aqui, baseado no que nós estamos falando, irá ganhar um jogo de tabuleiro e aqui responder mais vezes irá receber de brinde a Torre de Babel. Vou mostrar aqui na caixa mágica. Mas essa caixa mágica não termina só nisso. Quando nós terminarmos o programa, a apresentadora será surpreendida. Nós não vamos falar o que é, não é, pessoal? Eu tô curiosa, gente, tô curiosa. Vamos ver o que ele tem pra gente, pessoal. Essa aqui é uma versão reduzida da Torre de Babel, que é o que o mestre dos jogos apresentou nas pedras rúnicas e na outra peça também. Só que a diferença é que elas são circulares e aqui é quadrado, mas a ideia é a mesma. Sim. Se vocês quiserem saber como é que joga, existe um canal de youtuber que tem lá uma entrevista com um dos nossos discípulos, o senhor Ludicman. É o canal Boar Dado Games. Vou repetir, tudo junto. Boar Dado Games. Boar Dado Games. Isso. Tá ouvindo, pessoal? Então isso aqui vai ser um presentinho que eu vou daqui a pouco falar qual é a pergunta. Ai, ai, ai. E vem mais coisa, hein? Esses presentes ficarão aqui na rádio para o vencedor vir buscar. Como ele fará isso, aí vai depender do pessoal aqui da rádio. Está bem. E é isso, pessoal. Ainda é sábado, né? Ele está arrumando aqui para mostrar mais jogos pra gente. Muitas das nossas peças, a maioria delas são feitas com materiais sustentáveis. Isso também é uma outra coisa interessante. Sim. Você coloca fora algo, as madeireiras descartam suas madeiras e delas nós construímos os jogos. Ai, bacana. E muitos marceneiros de várias marcenarias voluntariamente nos ajudam nessa missão. Nós já doamos mais de 100 jogos para a instituição de caridade. Certo. Para que as crianças e os adolescentes consigam se desenvolver. E nós criamos o tal de alfarrábios de jogos. Você sabe o que é um alfarrábio? Alfarrábio é um livro antigo, muito antigo. Lembre de pergaminho? Pergaminho é aquele material que é feito aonde você coloca os mapas do tempo muito antigo. E os alfarrábios são as partes escritas, os livros antigos. E nós o fizemos em forma de jogo. E alguns desses alfarrábios nós transformamos em jogos para que vocês pudessem jogar, e eu também vou deixar aqui como brinde. Ai, e com que as suas bacana. pecinhas. Tá certo. As roupas de onde surgiram? As roupas, na realidade, também foram criadas pelo seu Eduardo. Sim. Todas eram a ideia do projeto, bem como a confecção das roupas e o desenho das roupas. E quem fez os desenhos não foi o seu Eduardo, foi um grupo de jovens e pessoas que o ajudam a fazer e desenvolver essa missão. Eu achei que eu estou bem parecida com eles também, porque na primeira foto que eu tirei lá, eu olhei assim, todo mundo sobre tudo. Falei, estou bem parecida já aqui. Mais um detalhe, para que vocês lembrem que nós aqui estivemos, eu vou deixar a logomarca de cada um de nós, nossos brasões. O brasão do mestre dos jogos e mais 2 personagens que infelizmente não puderam vir. No total somos em 6. Olha só que bacana. E nos chamam de Ludicman. Sabe o que é um Ludicman? O que é? É um homem brincante. Um homem que brinca. Aí você pergunta, mas um palhaço também é um homem que brinca? Sim. Sim, ele também é um homem que brinca. Qual que é a diferença fundamental? A diferença fundamental é que quando você fala em brincar, você arremete ao lúdico. E o lúdico arremete ao ato de jogar e brincar. Sim. Então, o Ludicman está aqui para o quê? Despertar o ato de brincar e de jogar. Certo. Jogos de tabuleiro.
né? Eu percebi que na entrada de vocês aqui, vocês gerou a mímica. Vocês não falou comigo, né? Mas falou pela mímica. O porquê? Então, exatamente. Nos nossos eventos, a nossa característica principal é que nenhum personagem pode falar. Ah, certo. Por que isso? Primeiro, o ser humano, antes de desenvolver o dom da fala, ele não fala. Ele está lá no útero. Sim. E o primeiro momento de fala é um som. E esse som é quando ele nasce. Ao nascer, o ser humano chora. Verdade. O bebê está nascendo. Com o passar do tempo, ele vai adquirindo capacidades linguísticas de vários países. Mas por que nós não falamos? Não falamos casualmente para que as pessoas tenham a curiosidade de tentar interpretar o que estamos fazendo com as gesticulações. Certo. Ao despertar a curiosidade, despertaremos nas pessoas a capacidade de se entrosar. Porque elas vão se chegar a nós, vão o que está acontecendo, e através do jogo conseguimos fazer com que elas entendam a dinâmica desse jogo. Correto. E essas outras peças na mesa de jogos também? Então, aqui eu vou deixar um joguinho muito interessante chamado Fechadura. Ah. A regra de como jogar está aqui. E ele virá junto com mais outros. Como eu falei, da coleção Alfarrábios de Jogos. Sim. E eu vou deixar com você. Ah, São tem. 3 coleções que eu vou deixar. Tá. Dos mesmos jogos. Para as pessoas que ligarem. Sim. As 5 primeiras pessoas que ligarem, ao responder a nossa primeira pergunta, que será agora, vai receber um desses conjuntos. A primeira pergunta é: qual o nosso nome? A segunda pergunta: nós somos em quantos no grupo do mestre de jogos? Já dei uma dica da primeira pergunta. Vai ficar no ar até o final do programa. Sim. E se alguém já responder e ligar, acertou, ganhou, será anotado o nome, vocês deixarão guardado e a pessoa virá aqui buscar. Certo. Ô Jefferson, tem como, ao invés de ligarem, ele está mandando pelo Face aí? Tem? Ó, pessoal, como a gente complicado bem da ligação aqui, mas quem quiser tá entrando aí, tá bom? No sorteio aqui dos mestres dos jogos, tá? É só mandar mensagem aí do que a pergunta que ele fez. Responda certo para poder ganhar esses jogos aí, tá bom? E você, eu esqueci o nome dele, gente. Fala um pouquinho pra gente mais aí dos mestres dos jogos do grupo também. Como mágico, igual que tem diversos modelos. Isso, exatamente. O cubo mágico, depois que eu conheci ele, eu acabei descobrindo que muitas pessoas querem colecionar. Uhum. Tanto é que eu conheço uma pessoa que coleciona também. E ela me contou que existem os cubos que são as joias da coleção. Porque existem modelos que o qual daquela época poderia ter ido da produção, mas que saiu depois de um tempo. E por causa disso, não vai ser mais produzido, acaba se tornando a joia dos cubos mágicos. Uhum. Tanto é que existe um cubo mágico que pode ser feito de barril, que é parecido com barril, mas que muita gente está procurando ele. E, inclusive, existe um cubo mágico que pode ser feito daquela época e pode ter um premiado que tem a assinatura de quem criou o modelo. Sim. E isso fará com que ele seja mais difícil de se achar. E a diferença de um cubo simples para cubo raro é que o cubo simples são continuamente produzidos. Uhum. Enquanto os mais raros são os mais difíceis de se ter na coleção. Você precisa ver onde é que tem, ver onde é que está sendo vendido ou leiloado. Uhum. E tem que ter bastante dinheiro, porque vai ter que gastar muito para ter ele na coleção. Certo. Vocês também ensinam as crianças a procurar assim, para você ensinar como se joga? Bom,
como eu jogo é assim, quando eu conheço o cubo mágico, eu tive que ser ensinado. Me Sim. ensinaram para montar o cubo mágico. Aham. Depois de um tempo eu aprendi a montar. Aí eu procurei lá na internet que muita gente ensina os diversos modelos, até aqueles que fazem parte do negócio lá do cubo mágico, que é um torneio. Vários modelos de cubo mágico. E entre eles, que são os mais difíceis, Aham. é o 7x7, que é o cubo mágico cheio de peças. Do contrário de um chamado Score 1, que Sim. tem cortes diferentes. E para aprender eles, você tem que entender como é que funciona o movimento deles, o embaralhamento e tudo mais. Mas você vai levar um tempo para entender? Vai. Sim. Mas conforme o tempo você vai dominando o raciocínio dele. Isso ajuda também no raciocínio da gente, né? Ajuda. Ajuda Tanto é que bastante. eu aprendi bastante como é que faz os momentos rápidos. Dependendo do tipo de cubo e a Aham. qualidade dele. Sim. Nossa, gente, é maneiro, bacana aqui, tá muito chique. É uma coisa tão fácil para mim se torna difícil, tá vendo? Ele faz aqui, ó, rapidinho, aqui ele já desmontou, montou de novo aqui. É craque, né? Fazer o quê? Mas é isso, gente. Você, mestre dos jogos, fala mais pra gente aí, né? Em relação ao grupo, tá? Vocês têm, assim, telefone para entrar em contato com vocês? Tem, né? Claro que tá aqui. Vocês querem passar contato também pro pessoal, para contrato? Vocês fazem esse tipo também de serviço? Então, como eu falei do início, nós fazemos muito ações comunitárias, Sim. né, quando nos chamam, né? E nós vamos nos locais. Evidentemente, o nosso grupo é constituído por uma maioria de jovens. Aham. Temos só um adulto. Certo. Os outros são jovens. Os que aqui estão, um é um adulto. Quando eu falo adulto, não é por causa da idade, né? Aham, porque sim. todo mundo, você sabe, eu vou fazer uma outra pergunta aqui, que essa até hoje ninguém respondeu. Ah. Você sabe qual o maior segredo do mundo? Essa eu vou deixar em aberto. Porque talvez eu volte uma outra vez aqui. Ah, com certeza. E você descobrindo qual é o segredo, maior segredo do mundo, você então entenderá por que o homem, quando cresce, Aham. ele é como é. Me pegou aqui. Essa aí vai ficar ad eterno, como eu sempre digo. Aham. Quem acertar essa no Face de vocês, Sim. vocês terão como entrar em contato comigo e eu darei um presente especial, diferente de todos esses que aqui estão. Olha que bacana. Esse de fato será especial. Vai ser um jogo de tabuleiro bem diferente mesmo. Olha aí, pessoal, então Para vocês quem acertam. acertar, olha, não vale aquelas pessoas que já assistiram uma palestra do mestre de jogos aonde ele falou a resposta. Eu vou saber quem é. Se entrar no Face e colocar fulano de tal, eu vou saber quem é. Não adianta mentir não, hein, pessoal. Aí fica Eu sei quem é. Perfeito. Tá bom? Tem isso tudo aí. ao vivo. Então, exatamente. Então, aqui tá Né? sendo ao vivo. Vocês ouviram aí, né, pessoal? Quem já ganhou, já acertou aí, ó. Não tenta enganar. Esses joguinhos que eu vou disponibilizar para quem acertar as duas primeiras perguntas, Sim. um deles é a própria Torre de Babel. O outro é um daqueles dos alfarrábios de jogos. Certo. Terá mais um, mas ele não será com peças completas. Ah. Você terá que produzir as suas peças, baseado no que está aqui. E que peças vocês podem usar? Perguntariam. Eu costumo usar tampinhas. Tampinhas de garrafa. Sim. Esse desenho você pode reproduzi-lo de forma que você quiser. Pequeno, médio, grande. Aham. Fácil, facílimo de fazer. Né? E serve tanto para criança como para Eu pai, tam- mãe, vô e Qualquer tudo jogar, um. né? Esse outro aqui é feito com aquelas pecinhas que você segura varal de roupa. Certo. Não sei se você está conseguindo ver. Olha só que coisa interessante. Que é como a gente já explicou, né? Esse negócio de você ter que utilizar o que você conseguir para poder fazer as pecinhas Sim. é justamente para estimular a criatividade. Ah, verdade.
Parece uma pílula. É verdade, é bem pequena, né? E aí como você diferencia uma da outra? Com a canetinha permanente, você diferencia. Pinta e tá feito. Olha, tá vendo? E essas mesmas pecinhas, para quem ganhar um dos jogos, não farei as outras, porque elas podem ser utilizadas nos outros 2 jogos dos Alfarrabos. Sim. São 3 jogos. No caso, esse conjunto aqui, você vai jogar um deles. Que é a tal de borboleta. O jogo se chama borboleta. É. Mas você pode jogar também o caçador, que é o outro jogo, e também o fechadura. Tem vários jogos, Tem então. vários jogos. No caso, fechaduras, tem umas 8 peças. Certo. O caçador. A fechadura tem 4 peças. E a borboleta tem 9 peças cada uma. É como se fosse um jogo de dama. Sim. Na própria regra vocês vão entender direitinho. Porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã explicando todos eles. É coisa simples de resolver. E acessando um dos nossos canais e o telefone que eu vou passar agora. Sim, pode passar. E o seu WhatsApp de contato, eu lhe mando todas essas dicas, inclusive com o doutor, ou do caso, não o doutor Knight, mas o tio Lud, explicando como joga. Tá que é um dos que não certo. pode vir. Então vou aqui, ó. Se vocês quiserem ter o nosso acesso, eu vou passar o contato agora. Posso, querida? Pode passar, por favor. Ó, Fique à tem vontade. meu e-mail, que se chama MDJ, eu vou deixar isso aqui na rádio também. Tá bem. mdj@zipmail.com.br. Meu celular, que é o WhatsApp, DDD aqui, 12, São José dos Campos, 982894 Número 3, lembrando da história da mímica. Quando você fala 3, as pessoas acham que é 13, não é 13, é 3. 3, certo? Ó, 982894 E lá daquele canal de YouTube que eu falei para vocês, é o tal Boardado Games. E você procura lá, uma jornada começa, Ludicman 001. E lá você vai ver um personagem com uma máscara semelhante à minha. Certo. E ele vai estar explicando o jogo, que é esse que foi inicialmente com as pedras de mármore. Bacana. E não é só esses 3 personagens que tem aqui, tem outros personagens então, também, como né? eu falei, eu tenho o Ludicman, que é um dos que aparece lá no Boardado Games, que apresenta inclusive a nossa história. Você quer conhecer a nossa história? Ai, bora lá, gente, conhecer a então história já vou dele. falar, olha só. Existia numa dimensão, além da nossa imaginação, 2 reinos. Esses reinos viviam em constantes conflitos, mas em poderio de força eles se igualavam. Você acredita, menino? Sim. E eles estavam por se exterminar. E como do nada, e ninguém sabe de onde, aparece o tal do mestre dos jogos. Ele parecia um mago, semelhante ao mago druida Jedi. Mas ele tinha uma forma meio diferente. O rosto dele parecia um casco de uma árvore. A roupagem dele parecia de um príncipe, de um rei. E usava apenas as mãos para se gesticular e mostrar para que ele vinha. E aí ele foi nesses 2 monarcas, conversou com cada um deles e explicou: vocês vão se exterminar porque não adianta. Mas esses monarcas eram muito orgulhosos, e você sabe que uma das mazelas da humanidade é o orgulho. Sim. Quanta coisa se podia ter conseguido se não existisse orgulho. E como orgulhosos eram, e o mestre dos jogos então trabalhou isso na cabeça desses 2 monarcas. Vamos fazer o seguinte, eu vou bolar um jogo onde vocês vão escolher cada um o melhor guerreiro entre vocês, eu vou ensinar esse jogo e vamos fazer uma batalha ao vivo em praça pública, onde os reis estarão olhando esse jogo e o povo. Ok, eles concordaram. Sim. E aí começou o treinamento dos 2 guerreiros, um de cada reino. E tal. Faltando 2 dias para acabar o treino,
Olha só que coisa interessante. O que o mestre dos jogos havia falado para os reis? A batalha será de 5 etapas. Certo. Quem ganhar 3 vai decidir o destino do outro povo. Mas se ocorrer o empate, eu, o mestre dos jogos, decidirei o destino de vocês. E mais uma vez os reis, com seu orgulho, sem problema. Uhum. Ok, tá fechado. Ótimo. Um dia, faltando para o torneio, o mestre dos jogos se disfarçou, foi na tenda de um dos guerreiros e falou o segredo de como vencer. Uhum. Depois, disfarçado, foi na tenda do outro guerreiro da mesma forma como vencer. E aí, ok, o grande dia chegou. E o jogo que eles jogaram é esse que você viu no início, com aquelas pedras de mármore. Essas são as pedras rúnicas, originais daquele tempo indimensional. Olha só, gente, que bacana. Não existe em nosso planeta. Isso é de uma dimensão além da nossa imaginação. Uhum. Nos foi colocado em nossas mãos para que a gente conseguisse disseminar essa ideia na mente das pessoas. Certo. Quanto mais pessoas, mais próximo à sua plenitude chegará. Então, no dia do tal debate lá, né, debateram-se e tal, chegaram, colocaram lá e começaram a fazer os movimentos na alta velocidade. Uhum. Cada um fazendo o seu. Primeiro, o contendor de um dos reinos ganhou do outro. Foi mais rápido. Sim. Na segunda batalha, eram 5 batalhas. Lembrando, 5 batalhas. Sim. Olha a dica. No segundo, o mesmo guerreiro do outro reino também conseguiu, menina. E o rei lá, haha, é meu. Vai ser minha a vitória. Só que logo após a terceira e a quarta batalha, adivinha quem ganhou? O outro, do outro reino. Olha, gente. Ou seja, estavam empatados. Uhum. Faltava a última. Olha só que responsabilidade. Então, mais uma vez, o mestre dos jogos lá interviu. Agora eu vou fechar com uma cortina. Sim. Para que nenhum dos dois guerreiros vejam qual vai ser o desfecho final da última batalha. E somente os reis iriam observar e serem os juízes. E nessa hora a ampulheta foi colocada. Uma cortina fechava um do outro, onde nenhum poderia ver a velocidade que um estaria jogando. Mas os reis estavam ali. Sim. E a ampulheta no meio dos dois. Uhum. Começou a descer os grãos. E começaram. Aquela velocidade. Uma velocidade terrível. Dizem que até hoje ninguém conseguiu equipará-los a eles. Isso que você viu, com essas 5 peças, Sim. foram as mesmas peças lá, chegaram a 10 segundos. Nossa, pouco tempo. Muito interessante. E quando o último grão caiu, foi aberta a cortina. E adivinham vocês? No mesmo tempo, os dois acabaram. Ou seja, empataram. E aí, o que vocês acham que aconteceu? O mestre dos jogos, então, falou para os reis. Qual foi o nosso acordo? Se ocorresse o empate, eu decidiria o destino de vocês. E então, os reis, não podendo mais nada fazer, tiveram que aceitar, pois o mestre dos jogos era poderosíssimo. Então, assim foi feito. E na unificação desses jogos, desses dois povos de jogos, ele criou o império chamado Impéria, o incrível mundo dos jogos. Certo. E eles prosperaram por séculos e eras a fim. E há quem diga que eles ainda existam na interdimensão, esperando, quem sabe, um dia travar um novo jogo da humanidade.
E quando esse dia chegar, quem vencerá? E é isso. Tá certo. Esse outro jogo aí, você quer apresentar pra gente? É um jogo também, esse outro? Então, vou apresentar para vocês. Certo. Você quer que eu te apresente esse aqui? Apresenta pra gente, por favor. Então, agora vem a parte final dele. Sim. Agora eu vou mostrar a minha habilidade. Vocês viram a habilidade do druida Jedi no cubo. Certo. Viram a agilidade do mestre dos jogos imbatível na Torre de Babel. Uhum. E eu agora vou mostrar o porquê desse meu jogo, que é o mesmo da Torre de Babel, mas vocês vão prestar atenção no que eu vou fazer. Sim. E tem mais presentinho aí chegando. Ah, é? Tem, o negócio aqui é... É isso aí. Hoje ainda é sábado que tá aproveitando, gente. Ele vai apresentar pra gente aqui o último jogo dele, né? E vamos ver aí. Eu não usarei velocidade, mas prestem bem atenção no que eu vou falar. Certo. Eu vou afastar um pouco o microfone. Uhum. Vou começar a movimentação agora. A nossa vida é feita de dificuldades. E as dificuldades são degraus que nós temos que vencer. E nessa luta de tentar vencer esses degraus, encontramos diversas barreiras e obstáculos. Esses obstáculos podem ser caracterizados pela negatividade, pelo mal. Sim. E o mal tem forma? Não. Tem cor? Não. O mal existe, é independente verdade. de quem seja. Uhum. E quais são as situações que nós nos deparamos hoje em dia? Mazelas diversas, sim, mazelas diversas. O homem tem que tentar determinar isso, ele tem que vencer isso. E como ele vai vencendo isso? Tendo persistência. E a persistência está ligada à sua fé. E se ele não tiver fé, ele não conseguirá resistir. E ao não resistir, ele decairá. Mas existirá um momento onde ele começará a crescer. Ele começará a crescer. Sim. E nesse crescimento residirá a sua mais importante missão: aprender e ensinar os outros. E quando de fato ele estiver ensinando os outros, ele conseguirá vencer aquelas mazelas. Certo. E ao vencer essas mazelas, ele continuará praticando, até o dia que de fato ele vai conseguir fazer a sua missão. Porque ele enfrentará problemas, e a vida é cheia de problemas. Depende da maneira como nós reagimos a esses problemas, que a vida nada mais é que um jogo. Sim. Que tem várias finalizações. E o fim, quem vai determinar, será nós mesmos. E no final, quando chegarmos no final, seremos também mestres dos jogos. Uhum. Para que então consigamos vencer todo o mal. Certo. E saber resolver de forma adequada o nosso problema, que são imensos. Os problemas e o medo não deixará de existir. Nunca. Apenas depende da forma como você trata isso. Certo. Então, com isso, você terá alcançado o último nível. O nível do mestre dos jogos. Sim, porque a vida da gente é de jogo, né? Exatamente. A gente só tem que jogar ali e seguir em frente, né? Para poder vencer. E é o que você mostra aí pra gente. Exatamente. Então, esse jogo que eu bolei não é apenas um jogo Uhum. de coordenação motora, Sim. oxigenação cerebral, ginástica do cérebro. Ele também mexe com ansiedades, depressão. E você imagina nos torneios que nós fazemos em público, as crianças ficam loucas. Uhum. Os adultos ficam ali um em cima do outro. Mexeu a peça errada, não é isso aí.
Aí começa, aí vem a mãe, meu filho, calma, você vai conseguir. Aham. E eles conseguem, não na velocidade, mas Uhum. eles conseguem. Sim. E como foi dito, até hoje ninguém venceu. Mas é claro, vendo o empenho da pessoa, no final da competição, Sim. nós analisamos e premiamos a pessoa. Tá certo. Mas vocês dois querem falar mais alguma coisa sobre os mestres dos jogos? Tem mais alguma coisa para vocês falar pra gente? Acho que tudo que a gente tinha para apresentar já foi apresentado. O que vale é concluir. Que o que vale a pena não é você ganhar o jogo, e sim você dar o seu melhor na participação. Sim. E é o mesmo que você leva para a vida também. Uhum. Quais os seus locais que vocês já foram fazer, né, os mestres dos jogos mostrar? Nós costumamos muito nos apresentar quando não existia a tal da pandemia, que isso é um outro problema da humanidade também, né? Verdade. Geralmente no Vicentino Aranha, Centro da Juventude, Parque da Cidade e nas diversas praças de São José dos Campos. Sim. Nós aparecemos de forma inusitada, ou caminhando pela rua, ou chegando em algum bar temático, independente do horário. Sim. Evidentemente, tudo isso já pré-estabelecido no caso dos tais bares temáticos. Do contrário, é tudo de surpresa. Olha que Cada bacana. um de nós leva mais um outro para tirar fotos e nós vamos chegando. É como se fosse assim, cheguei chegando. Tá Já certo. ouviu falar disso? Exatamente. Verdade. Então, quando vocês encontrarem ele aí na rua, gente, não precisa ter medo não, tá? Isso. São os mestres dos jogos, hein? Exatamente. Aproveita e joga aí com eles também. E, Não é isso? de novo, vou lembrar as perguntas. Verdade. Vai aí. Qual o nome de nós três? E quantos são do grupo do senhor mestre dos jogos? Quantos são? Não precisa nem dizer, é o fulano, é o fulano, é o fulano. O número. E, evidentemente, aquela pergunta eterna. Qual o maior segredo do mundo? Vai ficar em aberto por ad eterno. E quando vocês me mandarem quem o respondeu, eu venho aqui e vou deixar uma surpresa incrível. É um jogo totalmente diferente. Mas falando em surpresa incrível, não sei como está aqui o nosso tempo. Pode, vamos que vamos. Teve uma pergunta que você fez, quem é quem, que até agora ninguém revelou. É verdade. Quem é quem? Quem é Eduardo? É ele. Ele, o Eduardo. Eu? Não? Não. Não é o Eduardo. É ele. É você o Eduardo? Não, também não é o Eduardo. mestre dos jogos, Quem é o mestre do Eduardo, então? Quem será o Eduardo? Não sei quem é. Alguém poderia dizer? Então... Boa. Agora do Edu. Eduardo Essa aí foi boa. Todo mundo é Então, Eduardo. meus queridos, Com pela toda primeira certeza, vez... Todo mundo sendo o mesmo personagem. Exatamente. Então, meus queridos, pela primeira vez, e a partir de mim os outros assim o farão, Sim. a identidade secreta em caráter excepcional pelo convite que vocês aqui nos fizeram, agradavelmente, né? Sim, a de gente forma agradece. feliz. Então, e sabendo o público que vocês têm, nesse caráter excepcional, talvez nunca mais ocorra isso. Será revelado o senhor Eduardo. E aí, se você quiser fazer perguntas para ele, você o faça. Então nos revela quem é o senhor Eduardo. é diferente do mestre dos jogos, é diferente do senhor druida, do senhor Certo. Ludwigman, porque é uma pessoa comum que nem todos nós. É aquele negócio, o mestre dos jogos é a arte e o Eduardo é o artista. Então vamos E é uma conhecer o pessoa que nem artista, todos. né? O Eduardo. Se quiser botar uma música de fundo, pode. Pode? Pode lá, pode, a seu critério. Não, então vamos revelar. Aí, pessoal, vamos aqui, ó, ver quem é o Eduardo. O Eduardo sou eu. Não parece que sou, mas sou. Este é o Eduardo, gente. Aí, prazer tá em tê-lo você no meu programa, tá? Agradeço Ainda aí é sábado. Obrigado por ter vindo. A receptividade de vocês,
o convite do nosso amigo Ferreira Leite, né? E eu, esses dias, até mexi com ele. A pessoa Eduardo é diferente do profissional Eduardo, que é diferente do artista. Sim. Então, como ocorreram outras entrevistas com outras pessoas, às vezes aquilo que nós representamos e personificamos entra no nosso coração de forma tão espontânea que eu posso ser uma pessoa encabulada, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que tem medo de falar em público, e nessa hora a transformação ocorre. E isso tem a ver com a pergunta: qual o maior segredo do mundo? Dica: o adulto criativo, sabe quem é o adulto criativo? É a criança que não morreu. A dica, ó a dica. Então é eu então, gente. Porque eu sou totalmente criança. E aí, você viu, gente, como deu a diferença aqui, né? O rosto deles aqui com os personagens, olha a diferença. E agora tu vai ter um segredo aí, ó. Surpresa, vocês não sabem ainda qual a maior surpresa, que vai ser para você e para a própria rádio. Sim. Bom, o Eduardo já falou pra gente aqui, né? Vamos então com você, fala um pouco também. Bom, pode tirar a máscara? Pode sim. Eu particularmente sou uma pessoa que gosta muito de se fantasiar, de se personalizar como um personagem tal. E todo esse trabalho do Eduardo me chamou muito atenção, porque a gente não só tem esses jogos que, como eu falei várias vezes, né? Sim. Eles estimulam a gente, como também tem essa parte da gente ter que se vestir como personagem, interpretar o personagem. Particularmente, essa é a parte que eu mais gosto. Certo. E você? Bom, pra falar a verdade que... Pra ser sincero, eu praticamente... Sério mesmo, eu praticamente me imagino como é que seria eu com o personagem, que seria bem assim mesmo. Que, o exemplo, como Treinação de Dragões, eles praticamente fizeram um negócio lá que botaram o câmera como a pessoa mesmo e os personagens falando com a pessoa, que chama quebrar a quarta parede. Certo. Aí já foi bem interessante, porque a primeira vez que eu vi isso aí foi quando eu era criança. Agora... Hoje em dia já deve fazer a mesma coisa, só que só pra brincadeira mesmo. Sim. Tá certo, pessoal. Aqui, como vocês já conheceram aqui, né? Os verdadeiros. Sem as máscaras, sem as roupas aqui. Sem as roupas não, que estão de roupa ainda, gente. Então. Tirar a roupa é uma parte meio complicada. Pode tirar a capa só. Até eu vim com capa hoje, gente, praticamente, né? Eu tô igual a eles, tudo com blusão, assim. Mas também chuva... Frio, tá um friozinho gostoso, né, gente? Nossa, seria bom pra estar em casa agora deitado. Tô brincando, gente. Então, alguém já sabe a resposta das perguntas? Porque eu vou deixar depois, quando acabar, se quiserem também responder, perguntar alguma coisa no Face aqui pro programa. E vou deixar esses jogos, né? Sim. E a pergunta, então, vou fazer de novo. Alguém já respondeu aí, Jefferson? Bom, se alguém respondeu, já vai falando aí. Certo. 6 pessoas. Qual foram as respostas? Vamos ver. Bom, então agora eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou presentear a nossa apresentadora aqui. Uau! Uma coisa especial e diferente. O que eu ganhei, gente? Espero que alguém da família dela ou do relacionamento dela não tenha ciúme, porque isso é um presente mágico. Entendeu? Então, é o personagem que vai dar esse presente para ela. Então, vou voltar a ser o personagem de novo. Porque se for eu, alguém vai um dia me encontrar na rua e vai me exterminar. Ai, fica triste a história. É isso aí, gente. Ainda é sábado aqui, né? E o pessoal aí, ó, se divertindo aqui com a gente na rádio, tá vendo? Espero que vocês voltem mais vezes aí, que vocês têm que ter mais personagem para mostrar pra gente. Opa, com certeza. Né? Sejam bem-vindos, tá bom? Novamente, vamos que vamos.
A gente está esperando aqui, né? Terminar de colocar a máscara. Você não perguntou pro Dr. Knight se essas fantasias são frias, são quentes, são agradáveis? É verdade, gente. Conta pra gente, são frias, são quentes? Como que é? O calor do cão. Mas o fazemos de forma agradável. Dia bom de usar a fantasia é dia frio mesmo, porque quando a gente vai em evento que tá um calor, nossa, a fantasia fica molhada de suor. Ah, eu imagino, viu? Por isso que eu sou o tipo de pessoa que gosta mais do frio, porque vem o calor, eu sou obrigado a ficar sem camiseta. Vem o frio, agora quero ficar no conchegante aqui quentinho. Eu imagino, porque eu também, às vezes, eu me visto aí de Mulher Maravilha, né, gente? E é calorenta, viu? Eu passo um apuro também, principalmente quando tá calor. Agora, quando tá frio, eu danço, porque daí eu fico tremendo que nem uma vara verde, gente. Vocês não estão entendendo. Você falou um negócio interessante agora, menina, sabe? Você falou Mulher Maravilha? Sim. Você se veste? Sim. Então você é uma cosplayer. Isso é um assunto para uma próxima história. Certo. Porque às vezes nos confundem com cosplayers. Nós não somos cosplayers, mas poderemos sê-lo. Mas eu não vou dizer nada a respeito disso, porque eu acho que haverá uma outra entrevista com uma outra pessoa. Com certeza. Detalhe. É um segredo. Isso é assunto para outras aulas. Até se contar agora mesmo vai estragar a graça. É verdade, não conta não. Bom, então vamos começar os presentinhos. Bora lá, vamos lá, vamos receber presente. Irá para o senhor Ferreira Leite, para que ele lembre e repasse para suas gerações futuras que um dia aqui esteve o mestre dos jogos. Ferreira Leite, por favor. Imediatamente no meu programa ainda é sábado. Por favor, você entra aqui agora. Você vai entregar para ele, eu vou explicar qual é esse brinquedo. Ele vai receber os brasões dos personagens principais do mestre dos jogos. Chique, né? Para que ele coloque atrás do celular, que é uma ferramenta que ele usa em todo lugar. Então vai ficar coladinho lá. Verdade. É um autocolante com brasão do mestre dos jogos. Não dá pra ver? Aqui, gente, isso daqui é do Ferreira. Com aqui, luva esterilizada. Tudo dentro do protocolo. Esse aqui é um guerreiro chamado Ludwigman. Não está hoje aqui. Certo. Olha só, quem tá com atenção começa a pegar, meu. Esse aqui não veio porque hoje o dia está nublado. Mas se ele viesse, eu tinha medo que nós não conseguiríamos fazer a nossa entrevista. Por quê? Eu curiosa. O nome dele é Crackman. Ele é meio bravo. Eita. Olha o nome do camarada, Crackman. E o brasão dele são 2 najas. Negócio terrível. Ele é o anti-mestre dos jogos. Não tem aquela história do Batman, Coringa, Superman, o Lex Luthor, né? Não tem o mal e o bom. Então, no mundo do mestre dos jogos também tem aquele pessoalzinho que é meio do mal. Mas no final ele é do bem. Correto. Vou colocar aqui. E os outros brasões são os presentinhos para aqueles que, além dos joguinhos, acertarem as perguntas. Vamos lembrá-las mais uma vez. O nome dos personagens que aqui estiveram hoje. E no grupo do mestre dos jogos, quantos são? Eu não falei o nome deles, o nome é dos que estão aqui. O grupo é constituído de quantos personagens? Vai receber o conjunto dos brasões desses personagens. Mestre dos jogos, que você vai juntar depois nos brinquedinhos, nos joguinhos. Ah, isso tá certo. Que é para ser colocado atrás do celular. Porque se colocar na camisa, vai cair. Ah, mas eu quero colocar no meu quarto. Põe na porta, põe no espelho.
Ah, quero colocar na testa. Vai cair, querido. Mas se quiser colocar na testa, ponha. Coloca no computador. No computador. No vai ficar olhando todo computador. dia. Mas eu dou a sugestão do celular, porque é uma ferramenta que todo mundo anda. Hoje em dia ele fica joinha lá. De preferência você teve que ficar por trás da capa, porque quando ganhei o meu, ele foi desbotado e ficou no meu outro celular. Viu só? De tanto que usou, meu. É assim, Sim. nada Sem é capinha eterno. ainda. Então. Ok. Conjunto de 3, você não perdeu. Então, além da... Alguém mais vai querer um presentinho desse? Ah, você, né? Hã? Ela aqui vai ter um presentinho. É verdade, cadê meu presente? O presentinho dela. Tô dando umas dicas aqui, ela não tá entendendo. Não, gente, eu Você tô quer um passando. brasão ou quer um presentinho mais celestial? Não, dá um presente aí. Não, mas você quer um brasão ou um presente celestial? Pode dar os dois. Como ela diz que é Mulher Maravilha, que acessório a Mulher Maravilha tem? Vocês lembram? A gente não pode falar nada. É Você o vai laço dar a mágico, né? Aquele laço, o Ai, eu cara tem que falar a quero. verdade. Então, ó, você vai receber a coleção dos 3 brasões. Obrigada. Tá bom? E esse outros aqui é para distribuir para as pessoas aqui da rádio. Tá bem. Então, lembrando, um conjunto de brasões vai para o senhor Ferreira Leite. O outro conjunto de brasão é seu. O outro é para você distribuir para o pessoal aqui da rádio. Uhum. E os outros que sobraram, acho que foi mais um só, né? Sim. Conjunto, por uma das pessoas que ligarem. Está certo. Cada brasão tem um significado? Você quer saber? Sim. Então vamos lá. Ela quer saber. Então tá joia. Vou explicar. Lembra da história do desafio monarca da Torre de Babel? Sim. Outra perguntinha. Depois eu vou dizer qual que é. Tá. Veja no brasão do mestre dos jogos. O que que lá tem? Tem um escudo. Sim. Tem 2 dragões. De cor diferente. Tem um cara com uma cara de árvore. Uhum. Tem uma mão aberta. Sim. Tem um outro escudo dentro do escudo com 2 espadas cravadas. Uhum. Tem um jogo embaixo. E tem uma ampulheta. Certo? Certo. Isso significa o quê? A história do mestre dos jogos. Os 2 dragões são os 2 reinos que estavam se conflitando um com o outro. O vermelho e o preto. Tá certo, tá explicado. O jogo embaixo é o jogo que o mestre dos jogos propôs para a disputa. Uhum. A ampulheta mostra o tempo que se esvai. O escudo interno com fundo vermelho são os guerreiros que lutavam, mas lutavam de forma harmoniosa. Eram inimigos, mas tinham respeito um pelo outro. Uhum. Se você observar atentamente, a entrada da espada é de cima para baixo. E quando tira, é pela empunhadura. Uhum. Isso significa, nos tempos medievais, que quando entrava um cavaleiro num reino desconhecido, ele fazia esse manejo com a espada. Mas ele não fazia com a espada, ele fazia com o elmo. Ao levantar o elmo, com um dos braços que desembainhava a espada, ele mostrava que ele estava chegando em paz. A mão aberta significa o quê? Estamos abertos a todos que dependerem de nós. Eu sou amigo, eu venho para que vocês me tragam seus problemas, para que eu possa compartilhar e fazer parte deles. A minha mão é aberta a tudo e a todos. A máscara, você está vendo aquele negocinho lá, prateado? Sim. Que é aquilo ali? Se lembra dos imperadores romanos que eles colocavam na cabeça? Isso é o rei, significa o quê? O reinado, os monarcas. Uhum. E a máscara em forma de árvore significa o quê? É um ser primal da natureza, por isso em forma de árvore. Temos tempo ainda? Nós temos aqui a quem respondeu suas Opa, perguntas. então vamos dar uma pausa. Vamos lá, querida. Manda lá. Antônio Carlos Perim, do Jardim Satélite. Qual que foi a pergunta?
Primeira pergunta, qual o nome dos personagens que aqui estão? E a segunda pergunta, quantos são os do grupo? Tá. Então, o Antônio Carlos Perim, do Jardim Satélite, respondeu: viver é o maior segredo. Não. Não? Não. Qual o maior segredo do mundo? Não é esse ainda. Não é? Não. Maria Lúcia, de Cidade de Salvador, Jacareí. O grande segredo da vida é acordar todos os dias. Embora seja legal, também não é. Carlos Santarém, de Tremembé. Qual a origem do mestre dos jogos? Japão ou China? É isso? Quem escutou a história do mestre dos jogos, foi dito. Ele é um ser interdimensional, primaz, de tempos imemoráveis. É um ser interdimensional. Ele não é nem da China, nem do Japão, nem de nenhuma nacionalidade. Nem da Terra ele é. Não é nem da Terra. Tá certo, gente. A gente já Mas tá... a pergunta que eu fiz lá não responderam. Quais são o nome dos personagens que aqui estão e quantos são os integrantes do grupo do Mestre dos Jogos? Pois é, gente. Mas uma pena que a gente já tá no finalzinho aqui. Então agora eu vou dar um presente pra você. Cadê o meu presente? Então, pra gente encerrar. Prometeu até agora. É verdade, ele tá me enrolando, gente. Você viu que a minha mão está sem a luva. Tá, sem as luvas. E na minha mão existe o quê? 2 anéis. Sim. São anéis também do poder. Oh, do que poder bacana. intergaláctico e do poder do universo. Mas nada da joia do infinito, não. E como eu falei, já que você faz uma cosplay de Mulher Maravilha, né? Nada melhor que se você ter um artefato que mostrasse como a Mulher Maravilha está para enfrentar seus inimigos. Ela vai olhar por esse anel que ela vai receber. Olha, gente. Não é anel de noivado, nem de casamento, nem de coisa nenhuma. Pelo amor de Deus. Entendam, por favor. É um anel feito com material intergaláctico que veio de uma dimensão além da nossa imaginação. Ao colocar esse anel, você conseguirá ver seu senso de humor. Olha, e aqui eu te gente. digo, tem a instrução aqui dentro, como você está. Você quer testar agora ou vai testar depois? Vamos testar agora. Então que a energia positiva, intergaláctica, universal e daquele grande Criador que fez a todos nós, dê toda a paz e sinceridade à nossa amiga que aqui nos entrevistou. E receba então esse anel como uma maneira de nós mostrar o nosso imenso agradecimento para você e que você passe isso para todos os seus relacionamentos com relação à sua amizade, beleza e espírito celestial que você tem. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, gente. Amei. Olha que lindo, gente. Ganhou um espacinho dentro da equipe do Mestre dos Jogos. Gente, exatamente. obrigada. Se algum dia você achar que quer ser alguma coisa diferente do que ser repórter, nós aceitamos partner, que são aquelas pessoas que nos ajudam nos nossos eventos. Não vai sair da minha mão, gente. Lindo, maravilhoso. Super amei. Obrigada, tá bom? A vocês que vieram aqui, tá? A gente que agradece. Que vocês venham mais vezes, tá bom? E uma boa tarde para todos em casa, gente. Um ótimo sábado para vocês. E não se esqueça, tá? Todos os sábados aqui, às 14 horas, ainda é sábado ao vivo, tá bom? Pessoal, um beijo para vocês. Ficam com Deus. Um ótimo final de semana, tá? Olha que lindo! Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral
do jornalista Ferreira Leite.